Hoje nós vamos estar falando sobre batalha espiritual. Saiba se você já está sendo atacado, para você saber se você está sendo atacado ou não. Também para a gente tomar cuidado, para não achar que tudo é um ataque espiritual. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. É preciso a gente atentar para o que as escrituras dizem, para que a gente possa de fato entender sobre a batalha espiritual e saber quando nós estamos sendo atacados ou não. Tem gente que espiritualiza tudo, que acha que tudo é uma batalha espiritual. Tem outros que não, que acham que tudo é natural, tudo é normal, que nem existe batalha espiritual, né? Primeiro, a gente precisa entender, queridos, a Bíblia diz que nós não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, contra seres humanos, mas contra principados e potestades, contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. Paulo está sendo claro nesse momento, quando ele fala que esses principados e potestades estão nos lugares espirituais. Em outro momento, quando Paulo se refere a principados e potestades, ele se refere às autoridades políticas, religiosas da época, tá? Então, por quê? Porque principado e potestades são poderes e autoridades, tá? Então, há poderes e autoridades tanto no âmbito material, físico, quanto no âmbito espiritual. Então, só que, em específico, em Efésios 6, Paulo deixa claro a respeito de uma batalha espiritual contra seres espirituais. O apóstolo Pedro fala para nós que o inimigo, o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor rugindo como leão. Obviamente que não está falando da carne do homem, dos desejos do homem, porque os desejos do homem não estão em redor, os desejos do homem estão dentro dele. Então, quando ele fala que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, ele está se referindo aos seres espirituais, não apenas ao diabo, o ser em particular, mas a todos os seres espirituais do mal que andam ao nosso redor, buscando a quem possa tragar e a quem possa devorar. Então nós temos muitas passagens bíblicas que mostram a batalha espiritual e a gente precisa entender sobre isso. Então lá em Mateus, capítulo 4, tem um caso mais clássico de batalha espiritual. E olha como que foi essa batalha espiritual. Foi contra o próprio Jesus. Jesus ele enfrentou várias batalhas espirituais durante seu ministério. A Bíblia, ela descreve essa de Mateus 4, que foi logo no começo do seu ministério. Ela descreve outra, quando Jesus estava lá no Getsêmani, prestes a ir para a cruz. E depois ela descreve outra, quando Jesus está lá na cruz. O diabo, agindo na vida daqueles líderes, tentando fazer ele descer da cruz. Então a gente e tantas outras batalhas espirituais que o próprio Jesus enfrentou. Adão e Eva também enfrentaram a batalha espiritual, os apóstolos também enfrentaram batalha espiritual. Então a gente vai ver aqui esse exemplo clássico de Jesus, porque daqui abre um leque aí para todas as outras batalhas espirituais. Mateus 4, a gente lê os 3 versículos aqui, a gente já vai entender o resto porque é muito conhecido. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto, isso o Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. Tá? Não era ser tentado pela natureza humana dele, ok? Ser tentado pelo próprio diabo, pelo ser. E tendo jejuado 40 dias, ele ficou sem comer, e 40 noites, depois disso ele teve fome. Então, quando ele teve fome, 40 dias depois de se alimentar, chegando-se a ele o tentador. Obviamente que não se refere à sua natureza humana, porque a natureza humana não ia chegar-se, a natureza humana já está no homem, já estava em Cristo. Então, mas o tentador chegou-se a ele, o diabo, Satanás, chegou-se a ele naquele momento. E então, quando Satanás chegou-se a ele, estava ali a observar, ele é um ser espiritual, ele estava a observar Jesus ali na sua caminhada ali pelo deserto, estava ali exatamente para passar alguns dias, para Satanás ter a oportunidade, o momento propício, oportuno para atacá-lo e ali travar uma batalha espiritual. E ali Satanás se aproxima dele, o tentador, e ele começa ali a batalha espiritual. Agora observa, querido, como isso é lógico, como isso é totalmente bíblico, essa batalha espiritual, e a gente vai ver ela até mesmo no Antigo Testamento. Ele chega
E ele começa a fazer propostas para Jesus. E aqui ele usa três coisas, irmãos, que são muito importantes para qualquer ser humano. A batalha espiritual, ela é travada no campo onde o ser espiritual maligno está agindo e o outro ser que é físico, humano, está ali sendo bombardeado, sendo atacado. E o ser maligno espiritual, ele lança propostas, a batalha espiritual é isso, ele lança propostas para induzir aquela pessoa a pecar, a ir contra a proposta de Deus, ir contra a palavra de Deus, ir contra a vontade de Deus. Foi assim que essa primeira batalha espiritual está na Bíblia, lá no Éden, lá no jardim do Éden. A Eva travou a primeira batalha espiritual na Bíblia e perdeu. E observe aqui que o Satanás, ele usa a mesma estratégia. Ele trava uma batalha espiritual, ele começa a propor, ele começa a sugestionar, ele começa a ver a fragilidade da pessoa, o momento em que o ser está frágil, está carente, está necessitado, e ele começa a oferecer coisas que qualquer ser humano gostaria de ter. Primeiro, pela necessidade, ele oferece pão, no verso 3. Ele diz, manda essas pedras transformar-se em pão. Isso aqui é a batalha espiritual. Observe que ela é travada na alma do homem. Você está percebendo isso? Ele traz a proposta, ele ministra a palavra, ela é travada na alma do homem. Transforma essas pedras em pães. Depois, no segundo ataque dessa mesma batalha espiritual, ele manda que Jesus, lance-se lá do pináculo do templo, lá para baixo, para que um versículo bíblico se cumpra na vida dele. Ele usa o Salmo 91, verso 11 e 12. E ali Jesus, ele teria pão para comer, e agora, se ele se lançasse, ele teria fama, ele se tornaria alguém famoso. E terceiro, ele oferece aquilo que o homem mais almeja, que o ser humano mais almeja, que a sociedade mais almeja. Eu digo assim, numa visão geral. Claro que tem pessoas que não estão muito aí para isso, mas ele oferece riquezas e as glórias que ela traz por homem. O terceiro ataque, a terceira proposta no mesmo ataque. Ele diz, olha, prostra-te diante de mim, que eu te darei todas essas coisas. Primeiro ele mostra, olha aí, está vendo a riqueza do mundo e a glória que ela dá para os homens, como ter status na sociedade, como você é benquisto pelas pessoas, como os políticos correm atrás de você, como os religiosos correm atrás de você, como a sociedade come na palma da tua mão, boa parte dela, como você vai ter muitos babões ao teu redor, como você vai ter muito poder aquisitivo, você vai ter tudo que uma pessoa pode conquistar no mundo de bom para ela, para a família dela, para eles. Então Satanás olha, mostra as riquezas, as glórias do mundo para ele e oferece para ele. Então Jesus, ele travou uma batalha espiritual exatamente neste âmbito, queridos. Ele travou essa batalha espiritual exatamente no campo da tentação. Jesus, ele é tentado, oferecido para ele coisas que qualquer ser humano aceitaria naquele momento. Poxa vida, eu já estou com fome mesmo, Deus já esqueceu de mim, eu estou aqui nesse deserto, eu vou transformar. Eu vou pular dali, porque a Bíblia realmente diz que se pular, os anjos vão me sustentar, e aí, se eu vou pular, se os anjos me sustentar, eu vou ficar famoso. Essas riquezas do mundo é a glória delas, eu vou querer, eu vou pegar mesmo aí, vou adorar Satanás, vou me desviar da presença de Deus aqui, e vou pegar, Deus já esqueceu de mim mesmo, já estou aqui nesse deserto, nessa dificuldade mesmo, nessa luta, nessa prova. Então a intenção do diabo era essa, a batalha espiritual era essa. Então observe que a batalha espiritual, querido, ela é travada. Observe, preste atenção, para você saber se você está sendo atacado. Aqui o diabo ofereceu para Jesus pão, fama, riquezas e glórias. O diabo pode estar oferecendo para você mulher,
homem, sexo ilícito, glórias terrenas, tráfico, marginalidade, prostituição, adultério. O diabo pode estar oferecendo para você qualquer coisa. A batalha espiritual que Jesus travou, ele ofereceu essas coisas que nós listamos aqui para você. Mas ele não está limitado a isso, ele trabalha com cada indivíduo, ele olha para a necessidade da pessoa, olha para o momento frágil que a pessoa está vivendo, momento delicado que a pessoa está vivendo, então ele chega e ataca. E ele ataca, irmão, entenda, ele ataca não é se manifestando, aparecendo, olha, eu sou o diabo, eu estou aqui. Não. Ele ataca exatamente nesse sentido, de lançar essas ideias na mente da pessoa. Não é, o carro bateu, quebrou, foi o diabo, é uma batalha espiritual. Não. Eu perdi o emprego, perdi o meu emprego, as coisas estão difíceis agora, é uma batalha espiritual, é o diabo. Não. Claro que naquele momento de desemprego, que é uma prova de Deus, claro que ele vai, obviamente, ele atacar ali naquela situação. Mas nós não podemos achar e dizer que tudo que acontece em nossa vida, pegar o exemplo de Jó, que a batalha de Jó, ela foi travada numa situação bem diferente, onde Deus permitiu o diabo tirar tudo que ele tinha, matar seus filhos, tirar todas as suas riquezas, tirar a sua saúde. E ali a batalha espiritual estava travada. E Jó ali permanecendo na presença de Deus. Então a batalha espiritual ela vai atuar em vários âmbitos da vida do ser humano, mas sempre está ligado às necessidades do homem. Observe, sempre na sua necessidade o diabo vai te atacar. Sempre nas suas cobiças, nas suas ambições, o diabo vai te atacar. Porque ele vai oferecer, ele vai sugestionar. Ele vai colocar as ideias na sua mente. Ele vai colocar que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. E mesmo indo contrário à palavra de Deus. E outra coisa, na batalha espiritual, ele até mesmo deturpa a palavra de Deus. Como ele fez com Adão, com Eva lá no paraíso. Quando Deus deu uma ordem, depois a Eva replicou a ordem para o diabo, e o diabo disse, não é bem assim. E aí, da mesma forma, da mesma maneira, o diabo faz a mesma coisa com Jesus. Ele faz propostas e deturpa a palavra de Deus. Ele usa o Salmo 91, verso 11 e 12, de uma forma totalmente diferente do que o Salmo realmente propõe. Então observe, a batalha, irmão, ela vem como sugestão. E essa batalha, pode ter certeza que a gente está enfrentando ela constantemente. Constantemente o diabo está nos sugestionando a coisas que a gente sabe que não agrada a Deus, a coisas que a gente sabe que nos afastam de Deus. Constantemente o diabo está nos sugestionando, olhando para as nossas necessidades, para aquilo que a gente está passando e exatamente indo no ponto ali. Indo no ponto. Para fazer a proposta, para usar alguém, ou para colocar a ideia na tua mente. Mas a batalha espiritual é isso. Daí, disso que eu apresentei para vocês, agora você vai tirar aí as conclusões, se você está passando por batalha espiritual ou não. E você vai perceber, entender, agora você vai olhar as coisas de uma forma diferente, certo? Você não vai olhar tão natural as coisas, ou tão espiritual, você vai olhar com equilíbrio agora. Você vai entender que nem tudo é um ataque espiritual, é uma batalha espiritual, tá? E nem tudo também deixa de ser uma batalha espiritual. Você vai aprender agora o ponto de equilíbrio e você vai estar com os ouvidos, os olhos mais atentos para isso que está acontecendo. Então, eu espero que essa palavra ajude você, que você possa estar ligado nos próximos vídeos, que com certeza vão ajudar você ainda mais nessa questão. Então, queridos, só apenas dizer que caia por terra o ataque espiritual, isso não resolve. Isso não resolve. Vai ser preciso usar as estratégias certas, as ferramentas certas, os elementos certos para vencer essa batalha, tá bom? Mas no decorrer da semana a gente vai mostrar para vocês
como é que isso funciona pela Bíblia. Como eu disse aqui na oração também, eu não vou basear aqui em experiências isoladas. A pessoa, pastor, mas eu estava lá no meu quarto, ouvi uma sombra escura na parede, não sei o que mais. Eu não vou basear em experiências isoladas, eu vou basear na palavra de Deus, ok? Vou basear na palavra de Deus, e da palavra de Deus você vai aprender, obviamente, e vai aplicar isso para a tua vida.